Boa noite a todos. Já estamos ao vivo. Bem-vindos todos ao Conexão SEAC. Bem-vindos todas e todas. Esse espaço que é voltado a promover a comunicação, a interação com os trabalhadores, sindicalistas, profissionais do direito, trazendo os temas relevantes do mundo do trabalho, com informações, análises e debates. Queremos desde já agradecer a todos que estão conosco, aos diretores do SEAC, aos trabalhadores que representamos, os companheiros sindicalistas, as autoridades que também nos acompanham nessa live, nesse momento. Agradecer também à CSB, a Central dos Sindicatos Brasileiros, ao presidente da CSB Nacional, o Antônio Neto, e também ao nosso presidente estadual da CSB São Paulo, o Tiago. Lembrando que estamos transmitindo no canal do YouTube do SEAC e também no Facebook da CSB São Paulo, pelo compartilhamento, que já pedimos lá que o nosso amigo da imprensa, o Rubens, faça esse compartilhamento para que a gente possa ter também essa transmissão no Facebook da CSB. Aproveito para pedir para todos que nos veem que se inscrevam no canal do SEAC do YouTube e também na página do Facebook da Central, que interaja conosco nesta noite, enviando perguntas, comentários. Todas serão muito bem-vindas para que a gente possa interagir nesta noite. Bem, vamos lá. Recebemos hoje o Dr. José Roberto Dantas Oliva, que é uma personalidade de destaque no mundo do direito do trabalho. Ele foi juiz do trabalho e diretor do Fórum Trabalhista de Presidente Prudente, atuou também como juiz do trabalho em Presidente Venceslau, sua terra natal. Recentemente foi condecorado com a medalha de ouro do Mérito Judiciário, otorgada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, uma honraria para poucos. É autor de vários artigos trabalhistas de destaques nacionais, autor de livros como A Tutela de Urgência no Processo do Trabalho e O Princípio da Proteção Integral e Trabalho da Criança e do Adolescente no Brasil. É um lutador incansável pela erradicação do trabalho infantil e nessa noite vai falar com a gente aqui sobre os direitos dos trabalhadores em tempos de pandemia. Dr. Dantas, obrigado por ter recebido o nosso convite, por ter aceito o nosso convite e pela atenção com os trabalhadores que representamos. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Conexão SEAC. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Eu é que me sinto extremamente honrado pelo convite que você me fez. Quero agradecer inicialmente por essa honra e pela alegria também de poder falar aos trabalhadores e a todos que nos assistem nesta noite. Agradecer ao SEAC e à CSB também. Bom, eu sei que o tempo é escasso, então acho que já vou partir logo para o que interessa e o que nos traz aqui. A intenção é tecer considerações sobre a medida provisória 936, especialmente, e mais detidamente, também alguma coisa sobre a 927, falar também sobre o fato do príncipe que vem sendo utilizado, inclusive nós tivemos a notícia aí da dispensa sem quaisquer direitos de 690 trabalhadores de uma churrascaria famosa. O Ministério Público do Trabalho já está tomando providências a respeito, e até fazer um paralelo com alguma coisa que aconteceu aqui na região. Nós tivemos um caso, por ocasião das eleições, de um frigorífico que foi condenado por dano moral coletivo e dano moral individual, porque tentou, a exemplo de uma grande empresa nacional também, coagir os seus empregados a votarem em determinados candidatos. Então, as coisas mais ou menos se entrelaçam, porque nas duas haveria dano moral coletivo. E, por último, se der tempo, ainda vou falar sobre a possibilidade que os trabalhadores que estão desempregados têm de procurar, caso tenham dinheiro em conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e procurar a liberação desses valores. Então, a proposta de trabalho é essa, e são 19 horas e 4 minutos aqui, você me deu 25 minutos para expor, e depois para a gente iniciar os debates, Muito bem, o senhor vai conseguir conduzir, toda certeza, o tempo aí com
E a palestra será muito proveitosa para todos nós, não tenha dúvida. Como eu te disse, eu tenho a impressão que, embora só tenha feito uma relação aqui, um roteiro a seguir, eu acho que daria para falar umas 3 horas, porque é muita coisa, né? Mas vamos tentar nos ater aos 25 minutos que nos foram concedidos. Muito bem. Em virtude do estado de calamidade que foi decretado pelo decreto número 6, de 20 de março de 2020, nós tivemos a instituição, pela medida provisória 936, do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Né? Não sei se exatamente possibilita a manutenção de renda, porque em alguns aspectos diminui a renda do trabalhador e não a mantém, mas tem algumas coisas positivas esse programa, mas também outras bastante negativas que nós vamos tentar comentar nesse tempo que nos é concedido. Uma das medidas de instituição foi a do BPER, também chamado BEM, pela portaria 10.486, que tratou da execução das medidas previstas pela MP 936, mas eu prefiro BPER, que é Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda, né? Uma das medidas instituídas pela MP é esse BPER. A segunda, a possibilidade de redução proporcional da jornada e também do salário, e esse é um dos aspectos mais problemáticos dessa medida provisória. E, por fim, também com bastante preocupação, a possibilidade de suspensão temporária dos contratos de trabalho. E o problema maior que eu vejo, tanto na suspensão como na possibilidade de redução proporcional da jornada e do salário, é a afronta literal e direta à Constituição da República Federativa do Brasil, na medida em que permite que isso seja feito por acordo individual entre empregados e empregadores. Nós todos sabemos que o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou, não em caráter definitivo, apenas liminarmente, a questão da cautela que havia para ser analisada, julgou que é possível, sim, o estabelecimento dessas medidas por acordo individual entre empregado e empregador. No primeiro momento, foi dito que precisaria haver convalidação, ainda que por omissão dos sindicatos, depois até isso foi afastado. Agora, é preciso lembrar também os empregadores que, para se obter segurança jurídica a respeito do que está sendo feito, o ideal seria pela negociação coletiva com os sindicatos, que demonstraram que tem capacidade, sim, e tem meios, inclusive, telemáticos de realizar essa negociação, como prevê a própria medida provisória. Ela prevê a possibilidade de se realizar a negociação pelos instrumentos de tecnologia da informação que hoje nós temos disponíveis, como esse que estamos utilizando agora nessa live. Então, embora nessa questão liminar o Supremo tenha se posicionado no sentido de ser possível, cuidado, porque ainda existe Congresso Nacional que pode alterar essa questão, ou pode até mudar os termos em que a medida provisória foi inicialmente colocada. E, por último, ainda o julgamento definitivo do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho muita ilusão de que isso vá ser alterado no Supremo, mas é possível que haja uma conscientização, e a meu sentir, que com todo respeito aos 7-3, né, que foram... Eu escrevi um artigo, inclusive, na véspera do julgamento, dizendo que esperava que, mantendo a sua tradição de preservação, a sua tradição de zelar pela Constituição, o Supremo adotasse um entendimento diferente, mas, infelizmente, apesar do respeito que se deve devotar em se tratando da Suprema Corte, há que se cumprir o que foi determinado, infelizmente o resultado foi outro, por 7-3, mas eu entendo, particularmente, que a Constituição brasileira saiu arranhada neste julgamento, pelo menos nesse momento. Muito bem. O benefício emergencial previdenciário, ele é devido a contar da data desse acordo individual ou coletivo, né,
ele é devido enquanto durar o contrato, que em casos de suspensão, o máximo é de 60 dias, e no caso de redução proporcional da jornada e do salário, pode chegar até 90 dias. Para que o trabalhador receba, o empregador deve comunicar o Ministério da Economia no prazo de 10 dias. O mesmo prazo é conferido também para que o empregador comunique o sindicato da categoria representativa do trabalhador. Agora, também não sei muito para que essa comunicação, uma vez que não vejo o que o sindicato possa fazer, vai apenas receber a informação. Bom, tudo bem. Numa negociação coletiva posterior, pode-se estabelecer parâmetros que alterem aquilo que individualmente foi firmado. Mas não vejo muita utilidade nessa comunicação em 10 dias, apenas haverá ciência dos sindicatos. E eu penso também que os sindicatos saíram bastante prejudicados com essa possibilidade, os sindicatos que já vêm sendo tão maltratados desde o advento da reforma, e eu coloco sempre essa reforma entre aspas, eu prefiro deforma ou demolição trabalhista que aconteceu ainda no governo anterior, já vem sendo tão maltratados e agora foram ainda mais maltratados. Então, esse acordo individual, acordo que eu sempre coloco entre aspas também, porque quando você está numa situação dessas, você imaginar que o trabalhador tem capacidade ou condições de negociar individualmente é uma falácia. Evidentemente que se ele vai ter como alternativa possível a perda do emprego, o desemprego, não há muito o que negociar, quer dizer, é basicamente aceitar o que o empregador está propondo, né? A base de cálculo desse benefício, ainda estamos falando do benefício, né? É o seguro-desemprego, então, já por aqui se sabe que, a depender do salário, e a única situação em que o trabalhador não teria perda nenhuma, tanto na redução da jornada como na suspensão do contrato de trabalho, é exclusivamente aquela em que ele ganha apenas e tão somente o salário mínimo, R$ 1.045. Se ele ganhar R$ 1.046, R$ 1.050 ou qualquer valor superior, qualquer negociação individual aqui que não reponha as diferenças, e essa era uma vantagem dos sindicatos poderem participar, porque poderiam colocar aquela ajuda compensatória como forma de permitir realmente que houvesse manutenção ou preservação de renda, como a medida provisória fala, mas não participando, muito provavelmente nenhum empregador vai estabelecer uma ajuda compensatória que complemente aquilo, e o ideal seria até que estabelecesse, e aí vai uma orientação nesse sentido. Se você não quer correr nenhum risco, você empregador não quer correr nenhum risco de ter um passivo trabalhista posterior, uma das soluções é talvez verificar qual é a diferença que haverá entre o que será ou não pago, dependendo se é redução ou suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada ou suspensão do contrato de trabalho, verificar o que faltará para completar aquilo que o empregado recebia e dar isso como ajuda compensatória. Aí talvez você não tenha problemas, litígios trabalhistas no futuro, né? Mas, no caso da redução da jornada, o salário poderá ser reduzido proporcionalmente, em percentuais que variam de 25%, passam por 50% e vão até 70%. No caso de suspensão, o benefício poderá ser de 100%, e aí, no caso dessas reduções salariais, o benefício também corresponderia a esses percentuais. No caso de suspensão do contrato, o benefício será de 100% do seguro-desemprego, portanto, haverá perdas, porque o seguro-desemprego não é correspondente ao salário que o trabalhador recebia, a média salarial que ele recebia, e isso no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, né? Porque a partir de 4.800.000 de faturamento anual em 2019, a empresa deixa de ser pequeno porte, passa a ser uma grande empresa, uma mega empresa, dependendo da situação, e aí a única coisa que existe é que o empregador terá que pagar uma ajuda compensatória de 30%,
e o trabalhador receberá do governo, da União, na verdade, de nós todos contribuintes, né? Ele receberá 70% do seguro-desemprego. Depois eu pretendo falar alguma coisa sobre a ausência de teto para essas mega empresas, que trazem também algumas distorções bastante preocupantes, porque embora haja um limite de 4 milhões e 800, que muda essa situação de empresa de pequeno porte para grande empresa, não há um teto a partir dos 4 milhões e 800, o que seria profundamente desejável. Não há necessidade de que o trabalhador tenha prestado serviços como empregado durante determinado tempo, que tenha nenhum período aquisitivo, enfim, que tenha número de salários recebidos. A única coisa que não pode, até para que se evite fraudes, evidentemente, é que ele tenha sido contratado após o advento da medida provisória 936, porque aí seria fácil até fraudar. Você simula uma contratação de alguém e a União passa a pagar esse benefício emergencial de preservação de emprego e renda, né? Aí o BPER não seria devido. Também não é devido para ocupante de cargo público, em comissão ou titular de mandato, aquele que esteja em gozo de algum benefício previdenciário ou mesmo do benefício de prestação continuada, também não tem direito, né? Se tiver mais de um vínculo empregatício, em tese, é possível receber mais de um benefício. Como já dito, em relação à redução de jornada e de salário, ela pode durar até 90 dias. O salário hora fica preservado. O que isso significa? Se a pessoa trabalhava 44 horas, você divide o salário por 220, o valor da hora trabalhada não pode ser alterado para menos. Isso não está autorizado. Quer dizer, vai ser uma redução, sim, mas proporcional à redução da jornada. Redução da jornada que, por acordo individual, é fixa. Só pode acontecer salário e jornada nesses percentuais que nós já mencionamos. 25%, 50% e 70%. Por convenção coletiva de trabalho e por acordo coletivo de trabalho, poderia haver percentuais diferentes de redução de jornada e de salário. Aí o benefício emergencial passaria por ajustes. A parte que o governo paga passaria por ajustes, de modo que, se fosse uma redução inferior a 25%, não haveria sequer benefício emergencial previdenciário. Depois existem alguns percentuais que eu não vou falar agora, porque senão nós vamos nos deter demais nesta questão. Sobre o restabelecimento do salário normal, ele acontecerá até 2 dias depois que cessar a situação de calamidade ou de suspensão ou redução da jornada, ou mesmo caso o empregador resolva antecipar o período inicialmente ajustado com o trabalhador. No que diz respeito à suspensão do contrato, temporária do contrato de trabalho, nós já dissemos que o limite é de 60 dias, né? E, novamente, aqui nós temos o problema de ser permitido por acordo individual e não por exigência de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Uma das vantagens aqui é que os benefícios devem ser preservados, quer dizer, se tiver cesta básica ou qualquer outro benefício, o empregador não pode deixar de fornecer na suspensão, apesar da suspensão, não poderá deixar de fornecer ao trabalhador. Então, esses benefícios devem ter continuidade. Parece até ironia, mas a medida provisória, o legislador do executivo, né, autorizou o trabalhador a recolher as contribuições previdenciárias. Eu penso que isso parece brincadeira, realmente, porque ele retira a obrigação do empregador e possibilita ou faculta ao trabalhador, que já vai perder renda, a recolher como contribuinte individual. Evidentemente que, na prática, isso daí não deve acontecer com ninguém. Seria, talvez, uma daquelas hipóteses de compensação por negociação coletiva, o sindicato chegar e falar, não, tudo bem,
você não tem que recolher a contribuição previdenciária, já está sendo desonerado da contribuição patronal. Então, vamos fazer o seguinte, recolhe essa contribuição do trabalhador como contribuinte individual, como forma de compensar, uma ajuda compensatória também. Agora, dificilmente um trabalhador vai negociar individualmente isso e vai perder, durante esse tempo de suspensão do contrato, ele vai perder a contagem, o tempo de contribuição dele, que é profundamente lastimável, né? Porque isso vai fazer diferença depois numa futura e eventual aposentadoria, que nós esperamos que todos tenham condições de superar essa pandemia e vir algum dia a se aposentar, né? As hipóteses de restabelecimento e os prazos do contrato são os mesmos, né? Quer dizer, até 2 dias depois que termina o que foi ajustado, se o empregador resolver que vai terminar antes da suspensão antes, ou quando terminar o estado de calamidade que foi decretado. É bom que todos fiquem cientes que não pode, nos contratos suspensos, não pode exigir nenhum tipo de trabalho, nem por teletrabalho, trabalho remoto, à distância, absolutamente nada desse empregado que está com seu contrato suspenso, porque isso seria fraude e haveria responsabilização do empregador, que teria que pagar todos os direitos, mas não só na esfera trabalhista, podendo haver responsabilização também em outras esferas, inclusive na criminal. A questão do faturamento de quem fatura mais de 4.800.000 reais continua igual para todo mundo, não tem nenhum teto. O que significa ser igual? O empregador tem a ele o faturamento que tiver, e eu escrevi um artigo ainda que estou aguardando publicação, cujo título é Por que vamos pagar os salários dos empregados da Havan? É uma pergunta que eu faço no título desse artigo, porque a Havan, que diz que teve 1 bilhão de reais de lucro líquido no ano passado, foi uma das primeiras a suspender o contrato de trabalho de 11 mil de seus 22 mil trabalhadores. E ainda se orgulhando disso, logo nos primeiros dias, dia 13 de abril, disse que negociou na semana anterior, então deve ter decidido isso entre a quarta-feira que foi publicado no 1º de abril, aliás, a data é bastante sugestiva para essa medida provisória, né, 1º de abril, deve ter ficado na quinta, sexta, sábado, decidindo se ia suspender os contratos de metade dos seus trabalhadores, decidiu que sim, sem hesitação, aparentemente. Na semana seguinte, teve 2 dias para comunicar, que a medida provisória exige que seja comunicado com 2 dias de antecedência, e os outros 3 dias da semana, né, 4 dias da semana, para concretizar todos os contratos individuais de 11 mil pessoas. E isso foi feito, e a partir do dia 13, a Havan noticiou, então, a suspensão do contrato de 11 mil trabalhadores. Agora, a pergunta que fica é, quem tem 1 bilhão de lucro líquido, e justiça seja feita, nós não estamos falando só da Havan, estamos falando até de empresas muito mais poderosas e com muito mais capital e faturamento líquido e bruto do que a própria Havan. A Havan, estamos citando a Havan como exemplo, porque ela mesma publicou no seu site, no seu portal, toda essa situação, se vangloriando, estimulando até outros empregadores a fazer o mesmo. Agora, penso eu que deveria haver um teto, até para modificar a situação, porque a Havan está transferindo algumas dezenas de milhões de reais para os cofres públicos e, portanto, para nós. Por isso a pergunta, por que vamos pagar os salários dos empregados da Havan, né? Quando teve esse lucro líquido de 1 bilhão de reais e o seu sócio proprietário está figurando hoje na Forbes como um dos bilionários brasileiros. Então, não me parece razoável que, em vez de empatia, de responsabilidade social e de solidariedade, que deveria ser cobrada de empresas como essas, nesse momento tão dramático para a humanidade,
pelo contrário, se transfira encargos que seriam dela, nessa situação, para o governo e para nós todos contribuintes. Então, a Havan e outros que faturam mais de 4.800.000 têm que pagar apenas, e tão somente, sem encargos previdenciários ou tributários de qualquer natureza, como ajuda de custo compensatória, 30% daquilo que o seu empregado receberia. Os 70%, que agora não são mais sobre o salário, e, portanto, isso representa uma perda significativa para os trabalhadores. Eu fiz um cálculo rápido lá com aquela sua calculadora, muito boa, por sinal, e estabelecendo uma média de 2.000, não sei se chega a isso, a média salarial da Havan, mas se for 2.000, os trabalhadores vão perder mais de 11 milhões de reais nesses 60 dias. Tá? E isso gera perda também de circulação, de ativo circulante e reduz o poder aquisitivo da população e, consequentemente, interfere negativamente também na economia. Os 70% que a União vai pagar, que nós vamos pagar, ele é 70% que incide sobre o valor que o trabalhador receberia de seguro-desemprego. E, por isso, também a perda salarial significativa em relação a isso. O trabalhador também deixa de ter direito, além de contribuição previdenciária, também de fundo de garantia do tempo de serviço. Então, isso tudo é lastimável. Eu penso que deveria ter se pensado numa forma diferente, estabelecer algum valor aí a partir do qual o tratamento deveria ser diferente. A negociação coletiva, já falamos que possibilitaria a reposição de perdas através de ajudas compensatórias, e o empregador continuaria ganhando, e é isso que é importante ressaltar, quer dizer, não haveria perdas para o empregador, ele também teria ganhos, porque não incidiria previdência, não incidiria fundo de garantia, existe a parte que a União paga dos salários, né, na forma de benefício emergencial, então haveria ganhos significativos, mas poderia haver algum tipo de compensação. Há também a possibilidade, inclusive, de excluir os valores pagos do lucro líquido, quer dizer, isso gera também benefícios para o empregador. A previdência patronal e a parte do salário que a União assume. A vantagem que houve para o trabalhador, no caso dessa medida provisória, é a garantia provisória de emprego por período equivalente ao da redução da jornada ou da suspensão do contrato de trabalho. Então, se houver uma suspensão de 60 dias, ele não poderá ser despedido sem justa causa, nesse período de 60 dias e durante mais 60 dias após, quer dizer, terá uma garantia aí de 120 dias a partir do momento em que o contrato foi celebrado. Né? E se for despedido sem justa causa, além das verbas rescisórias normais, ele tem direito a uma indenização, que será variável, essa indenização. Se for... no caso de redução de salário e jornada, se a redução for se a redução for igual ou superior a 25% e menor ou igual a 50%, terá direito à indenização do período que falta da estabilidade provisória, terá direito a 50% de indenização. E assim vai subindo, de forma que terá direito a 75% se for menor ou igual a 50% de redução, se for maior ou igual a 50% e menor que 70%, e se for acima de 70%, ou suspensão de contrato, ele terá 100% do salário do período. Eu estou vendo aqui que são 19h29, então, portanto, eu falei os 25 minutos. Mas antes de passar para as perguntas, eu queria te propor uma coisa, só para a gente calcular aqui quanto seria. Eu disse que a perda, tem uma coisa aqui que eu não entendi nessa medida provisória também, até se alguém puder me explicar, gostaria de tentar entender. E aí, propus essa conta que eu falei.
curioso é que acordo individual é possível para quem ganha até R$ 3.135. Seu retorno está um pouco... Isso, obrigado. Até R$ 3.135. Né? Então, quem ganha abaixo disso está à mercê da própria sorte e do seu poder de negociação, que para mim é nenhum. Não tem poder de negociação nenhum. Quer dizer, ou aceita ou pode ser despedido. Né? Quem ganha de R$ 3.135 até R$ 12.202,12, que equivale a 2 vezes o valor do teto do regime geral da Previdência Social. Então, o teto da Previdência Social é 6.101,06. 2 vezes dá 12.202,12. Quem ganha de 3.136 até 12.202,12, obrigatoriamente tem que haver negociação coletiva. Então, não sei por que quem ganha menos ficou desamparado e quem ganha mais tem que ter negociação coletiva. Aí tem uma outra situação que me parece, primeiro, inconstitucional, que a Constituição veda qualquer tipo de discriminação em relação a trabalho intelectual ou de qualquer outra natureza. E a medida provisória, a exemplo do que a reforma ou deforma trabalhista já fazia também, ela traz uma concepção de que quem ganha acima de um determinado valor e tem curso superior, ele não poderia ser considerado hipossuficiente e seria, ao contrário, ao revés, considerado hipersuficiente, ou seja, ele teria condições de negociar por conta própria e não dependeria de ninguém, nem de sindicato, nem de nada. E os acordos individuais prevaleceriam. Isso também é uma falácia, porque a gente sabe que o poder econômico é que dita as regras, quer dizer, ainda que você tenha uma capacidade técnica, intelectual, até superior do que a do seu empregador, no fim das contas, você depende do seu salário para sobreviver e para sustento próprio e dos seus familiares. Então, essa história de que quem ganha um pouco mais tem possibilidade de negociar sozinho é uma mentira, é uma falácia, isso não é verdadeiro e é só na imaginação de quem faz esse tipo de legislação. Não tem... contraria tudo que se aprendeu em direito de trabalho historicamente. Pois bem, mas existe também, voltando à questão da negociação, também aquele que percebe salário igual ou superior a 12.202 e aí é uma conjunção aditiva, né? E tenha curso superior, então não é ou, ele tem que ter curso superior e ganhar igual ou mais do que isso, ele também terá que passar por negociação coletiva. Então, eu fico assim, inquieto, porque eu não consegui entender por que quem ganha abaixo de 3.135, ou mesmo quem ganha mais, mas tem curso superior e recebe acima de 12 mil, precisa ter negociação, perdão, esse estaria dispensado. Mas por que, então, que esse que tem curso superior e precisaria de negociação coletiva abaixo de 3.135 não precisaria? Eu sei que já há um movimento no Congresso para reduzir esses 3.135, porque isso produz... Aliás, só para entender na sua calculadora aí, 3.135 gera quanto de prejuízo para o trabalhador nas diversas situações? Por favor. Se você conseguir colocar a calculadora aqui, melhor ainda. Vamos compartilhar aqui para que todo mundo possa ter uma visão. Da calculadora também, que, ó, a calculadora dele é muito interessante, depois o CA que compartilhou, as centrais sindicais também, né? E possibilita um cálculo imediato de perdas. Isso é muito importante. Qual o valor, doutor, senhor? 3.135 que é o mínimo, né? Só para ver quanto é que eu diria. Olha aí, ó. Pode falar, Paulo. Não, era só para exemplificar, né? Nós teríamos aí perdas direcionadas, né? Se a redução for de 25%, 330,49. Se a redução for de 50%, nós estamos falando de 660,99. Para 70%, isso é mais
mais ainda, o prejuízo é muito maior. Agora, no que diz respeito à suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador teria praticamente a impossibilidade de continuar mantendo as suas despesas pessoais e com a família, né? Isso me parece muito maior. Então, acho que todo mundo consegue ver aí na tela, né? Vamos fazer outro cálculo, então, que é aquele teto lá, de 12.202,12. 12.202. As perdas aqui são muito maiores, claro, proporcionalmente. Olha lá, chega a 7.272,36 e na suspensão chega a 10.389,09. Por quê? Porque o teto, 100% do desemprego, esse valor aí, 1.813,03. Suspendeu, ganhava 12 mil, passa a ganhar 1.813,03. Então, é absurdo você permitir que acima desse valor também seja por negociação individual. Eu não consigo, se alguém souber me explicar isso daí, por favor, porque eu não consigo entender esse tipo de coisa. Então, só para não ter prejuízo, só a pessoa que ganha R$ 1.045. Por quê? Porque o seguro-desemprego não pode ser inferior a R$ 1.045, só por essa razão também. E, antes de encerrar, e agora prometo que é a última coisa que eu vou falar, mas essa é importante, a medida provisória se aplica aos contratos de aprendizagem. E aí, quando se trata de adolescente, porque a aprendizagem hoje pode ir até 24 anos, mas quando se trata de adolescente, embora os adolescentes não estejam originariamente no grupo de risco, nós precisamos ficar atentos, porque além de transmitir, a possibilidade de transmitir a doença, eles são merecedores de proteção integral e absolutamente prioritária. Então, até os cursos não podem ser presenciais e o trabalho também não. O Ministério Público do Trabalho editou recentemente um normativo que é interessante que os empregadores observem. E existe também, na medida provisória, uma menção a estágio. Estágio, da mesma forma, se for feito por pessoa que ainda não tem 18 anos, todas as proteções são necessárias, mas sobre estágio eu quero dizer uma coisa aqui para registrar bem essa situação. Estágio no ensino médio é fraude na mais absoluta, não diria na totalidade das vezes. Existe aí uma possibilidade de se interpretar que cursos técnico-profissionalizantes, aqueles que têm na grade curricular um componente profissionalizante, até admitiria estágio. Fora isso, é fraude. Popularmente se fala que o estagiário nessa situação não seria estagiário, mas escraviário, e isso gera passivo trabalhista. Então, quem estiver aí pensando em contratar estagiário para ser recepcionista de escritório, isso é substituição de mão de obra regular, isso não é estágio, no ensino médio não há estágio em cursos normais, então fique atento, porque chegará o momento que vai ter que responder por tudo isso. Acho que agora vamos tocar, né? Tinha mais coisa para falar. Não, muito bem, eu acho que muito produtivo, sem dúvida nenhuma. A nossa audiência aqui está gostando demais, todo mundo parabenizando o doutor pela exposição, alguns colegas também. Aqui, mas eu não consegui prestar atenção. Eu não coloquei as perguntas no ar para não confundi-lo, mas a saudação de todos aqueles que nos assistem, a gente fez questão de destacar. Nossa audiência também no Facebook está muito boa, a gente está com aqueles bugs naturais de transmissão e as mensagens a gente não consegue destacar aqui, mas saudar todo mundo que está lá, todas as mensagens e todas as perguntas também, vamos trazer para cá. Nós tivemos aqui, doutor Dantas, durante a sua fala, vários colegas também, juízes, manifestando, saudando o doutor pela exposição, também os trabalhadores da nossa representação, sindicalistas, então, assim, muito contente com todo o conteúdo que está passando. Nós temos algumas perguntas aqui, até queria fazer uma, mas vou abrir para a nossa audiência para que a gente possa destacá-los, né, acho que de forma mais direta. O Luciano, que é diretor do SEAC,
nosso parceiro de luta aí, ele pergunta ao doutor, na opinião do senhor, essa medida é satisfatória ou suficiente em valores e prazos para as empresas e principalmente para os trabalhadores superarem este momento? É suficiente os prazos dos 60 dias para suspensão e 90 dias no caso da redução da jornada de salário e trabalho e também no que diz respeito aos valores e à participação do governo? Como que o doutor entende isso, doutor Dantas? Pois é, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Em relação a valores, eu diria que não satisfaz, né? Eu acho que teria que haver alguma forma de evitar que os trabalhadores tivessem qualquer tipo de perda. Então, absolutamente, a forma encontrada pelo governo federal está muito aquém daquilo que seria desejável, porque há um prestígio, como, aliás, vem acontecendo não só nesse governo, mas desde o governo passado, a partir do momento em que mudou a titularidade da presidência, já vinha acontecendo com a reforma trabalhista. Hoje se fala que é difícil ser empregador no Brasil. Eu acho que é muito mais difícil ser empregado do que empregador. Então, eu não considero, em termos de valores, absolutamente satisfatório. Em relação a prazo, não sei. Acho que ninguém tem condições de dar essa resposta, só Deus mesmo, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com essa pandemia. Estamos vendo agora, por exemplo, no estado de São Paulo, uma retomada gradual da atividade econômica. Está se estabelecendo, inclusive, faixas, né, verde, laranja e qual é a outra cor que eu não estou lembrado? Verde, laranja, enfim, são cores que determinam se tem que continuar em isolamento, se pode ou não retomar todas as atividades econômicas ou quais. Eu acho interessante essa forma de tentar regulamentar a questão, mas não tenho resposta, sinceramente, prefiro não arriscar. Talvez tenha que haver alguma medida complementar aí para tentar assegurar renda, ou se não assegurar, porque não está assegurando, essas medidas não estão assegurando renda do trabalhador, e haverá desaquecimento da economia também por isso, porque estão ocorrendo perdas salariais significativas. Então, não sei, sobre prazo, não sei dizer. Tinha mais alguma outra? Não, com relação às perguntas do Luciano, seriam essas mesmas. Né? A gente está diante de uma incerteza, né? Não sabemos quanto tempo a pandemia tem, como que não vai ficar essa situação efetiva. E a pergunta dele era, 60 dias, nós vamos conseguir resolver isso? O governo não foi satisfatória a proposta do governo, né? Aparentemente nós não vamos resolver isso e vai ter que ter uma prorrogação, certamente. Certamente teríamos que ter. Começou, em tese, começou na China no ano passado, se espalhando pelo mundo, e a gente não sabe o que vai acontecer. Se você me permite, eu gostaria de registrar aqui meu agradecimento a duas colegas do Acre, né, que é a vereadora Maria Cefide, que disse que estaria assistindo, e a juíza Cristiana Dark Damasceno. Também a juíza Kátia Lirian, que me confirmou que estaria assistindo, e a outros colegas que eu aposentado hoje, eles na ativa, que disseram que talvez assistissem. Então, registro, além dos trabalhadores, dos escritórios de contabilidade, soube também que há a participação de alguns, de todas as pessoas, gostaria de registrar esse agradecimento especial a essa participação. Doutora Eliana Toledo também, essa aposentada como eu. Bom, muito bem, vários dos nomes que o doutor falou, das colegas e dos colegas, se manifestaram aqui. Aos poucos eu posso reencontrá-los e divulgar novamente a manifestação deles. Temos uma pergunta aqui da Ana Lúcia de Matos Flores. Preocupante, os que recebem menos ficarão desprotegidos sem direito à negociação coletiva. Ela faz uma pergunta com cara de afirmação.
Eu acho que ela tem razão, a Lúcia tem toda razão. Na linha do que nós falamos, quer dizer, você está desprotegendo quem recebe até R$ 3.135. Eu não consigo, sinceramente, entender qual foi a lógica disso, se existe alguma, né? O governo quis dizer, pelo menos nas justificativas, que tratavam de trabalhadores cuja a perda salarial era pequena, e, portanto, não precisariam da assistência do sindicato. Se você já ganha pouco, o pouco que você perde é muito. Então, agora, evidentemente que o que há é um atropelo em relação ao processo, aos princípios constitucionais, que eu acho que isso é o mais grave que nós podemos entender, até porque a redução de salário, a própria Constituição veio e protegeu. Agora, são situações também que nos levam aí a cada hora mais pensar e preocupar com o quanto o trabalhador tem pago o preço dessa pandemia. O José Guido Teixeira Júnior, o prazo máximo da suspensão dos contratos corresponde a 60 dias. Se o período for superior, quais os efeitos? Né? A pergunta parecida com a do Luciano, no mesmo sentido, né? Se não houver norma alterando esse prazo máximo, eu penso que a consequência é que os benefícios não poderão subsistir. O empregador terá que pagar os valores dos salários e também as contribuições previdenciárias, recolhimento do FGTS e tudo, porque aí ele não estará sendo beneficiado, e nem o trabalhador com o BPER, com o benefício emergencial. Penso eu, se não me engano. E tudo que eu disse aqui, nós precisamos entender uma coisa. São impressões, apesar da gente nessa pandemia de março, abril, maio, já estamos indo para o 3º mês, né? Mas são impressões de primeira hora, sujeitas sempre à revisão, à reanálise e à mudança de posição, tá? Então, mas obrigado ao doutor Guido pela pergunta. E eu penso que é isso, quer dizer, passou do prazo limite, a consequência tem que pagar todas as obrigações ao trabalhador, até porque ele não vai receber nada da União. Lembraram aqui pelo WhatsApp que a cor que faltava das faixas era amarela. Amarela. Era essa que faltava aqui, mas eu não fui eficiente o bastante para encontrar tempo, porque estava de olho nas perguntas que nós temos aqui. Vamos ver a pergunta do Geraldo Reis. Pergunta para o Dr. Dantas: como falar em acordo coletivo de trabalho, considerando que tiraram os sindicatos de sua função? Eu acho que os sindicatos precisam se reinventar, e alguns já estão fazendo isso, né? Alguns, por exemplo, ao que sei, era o caso do CEAAC, né, que já preparava um modelo de acordo coletivo, em que esse modelo já trazia aquelas ajudas compensatórias que nós mencionamos aqui. Me corrija, Paulo, se eu cometer algum equívoco. Não, está correto. Eu só estou comentando a título de exemplo, né? Então, esses sindicatos já estavam preparados, estavam negociando. Então, essa reengenharia, né, essa necessidade de se reinventar, sem recursos, sem contribuição sindical, sem nada, buscar a associação cada vez mais de trabalhadores. Eu acho que, nesse momento, esse é o único caminho possível para ter renda para poder trabalhar, né? E utilizar ferramentas, tecnologia, formas de realizar a assembleia por intermédio dessas ferramentas, iguais a essa que nós estamos utilizando nesse momento. Então, penso que a saída é essa, tem que se reinventar. Para o sindicalismo sobreviver depois de depois de ser tão maltratado, só há essa solução: associar cada vez mais trabalhadores, fazer com que os trabalhadores entendam a importância de se sindicalizar e de ter representação sindical, e ir se reinventando. E eu lamento pelo momento que os sindicatos estão passando, que eu sei que é um momento extremamente difícil. Eu acho que é um problema a partir da reforma trabalhista que atinge diretamente os sindicatos, seja na questão do custeio e também, não diferente, o direito dos trabalhadores, mas esse processo ele vem sendo
dia a dia precarizado, né? Nós tivemos a MP 873 que criou dificuldade no conceito da questão financeira e administrativa dos sindicatos. Depois nós temos um impacto voltado às medidas da pandemia, a MP 905 que acabou não vingando, que o Congresso Nacional deixou com que ela caducasse dentro de todos os cenários que nós vivemos. Então são cenários que dia a dia o trabalhador vem sofrendo efetivamente, e não diferente os sindicatos vêm sendo colocados numa situação mais difícil para poder fazer essa representação. É uma luta constante, né? Quando chega a questão da 936, o doutor lembrava disso, nós tínhamos que olhar para aquela situação. Quando nós entramos no cenário da pandemia, a ideia é olhar o que nós podemos fazer, e começamos a sugerir já de pronto que se concedesse férias para evitar a demissão, ainda que o período aquisitivo não tivesse sido completado. O governo veio com a 927 abarcando parte disso, mas o ponto mais significativo da MP, que era a suspensão do contrato, desapareceu em 12 horas porque estabelecia uma suspensão sem salário por 4 meses. Então são questões que são colocadas hoje que nos deixam realmente sempre na linha de correr atrás e tentar encontrar uma saída para continuar protegendo os trabalhadores. Doutor, nós tivemos... deixa eu voltar seu microfone aqui por causa desse delay. A colega aqui trata-se de colega admirado e respeitado por todos. Disseram que era sempre muito generosa, e ela é uma grande colega e respeitada por todos, absolutamente. Muito bom. A doutora Ângela faz uma provocação aqui. Maria Ângela. Isso, Maria Ângela. Sobre a pergunta do doutor Guido, que pergunta difícil não vale. Não é que ela não seja difícil do ponto de vista do nosso palestrante, é que praticamente você não tem resposta para essas questões que estão colocadas. E se você me permite uma mensagem aqui da minha irmã, que também está assistindo, ela é conselheira da OAB, Roseli Oliva, conselheira estadual da OAB, então quero agradecer aos advogados também, advogados e advogadas que estão nos assistindo nesse momento, e também registro que, além da doutora Kátia, estão participando como assistentes a doutora Elcimara e o doutor Rogério José Perru, a quem faço questão de agradecer também pela honrosa audiência, pela honrosa assistência. Muito bem, queremos atender a todos aqui. Doutor Mozart, disse que faria pergunta difícil para o senhor hoje, tivemos uma reunião juntos. Ele fala sobre a questão do banco de horas, como equacionar a compensação da jornada de até o limite de 2 horas por dia na escala 12/36. Essa é difícil mesmo. Pois é, esse limite, na medida provisória 927, ele foi ignorado. Foi dito que, principalmente no setor de saúde, né, poderia se exigir até 24 horas de trabalho. E eu confesso que eu fico... Porque a gente sabe que, na prática, em algumas situações, isso já acontece. Lamentavelmente, isso já acontece. Mas numa situação de emergência, em se tratando de saúde, eu nem gostaria de opinar. Eu só acho que não poderia ser por acordo individual, mas nem gostaria de opinar a respeito disso, porque imagine um de nós num momento grave, alguém dizendo, terminou minha jornada e eu vou embora, né? Então, não sei exatamente se isso se justifica ou não se justifica, fico em dúvida também, mas a única coisa que na área de saúde precisa ser respeitado é o repouso semanal remunerado, né? A compensação no 12/36 em outros setores, eu penso que não pode haver extrapolamento das 12 horas, né? E a compensação, em regra, depois, as horas poderão ser compensadas, de acordo com a medida provisória 927, em até 18 meses após o término da pandemia. Acho isso razoável, até porque, se não trabalhou, depois é razoável que reponha essas horas, existe o limite de 2 horas diárias. Agora, fora dessa situação da saúde, me parece que não há autorização para prorrogação de horas para quem já trabalha 12. Então, não poderia prorrogar e, consequentemente, não haveria compensação posterior a fazer, né?
Agora, na área de saúde, ficou essa situação aí um pouco complicada para os trabalhadores da saúde, que já estão arriscando a vida no dia a dia, né? Ninguém perguntou de fato do príncipe aí, não? Não, não tivemos perguntas sobre isso. Acho que o senhor podia até detalhar um pouco. A gente ainda tem 4 perguntas aqui, nosso tempo está ali no limite de 1 hora, a gente quer passar um pouquinho disso. O senhor podia falar um pouco, acho que seria importante para que a gente pudesse também ter uma dimensão sobre essa questão. Eu acho que nós todos sabemos hoje que, infelizmente, e a origem normalmente é uma só, e o pior é que vem da mais alta autoridade do país, que quem não é médico receita cloroquina, hidroxicloroquina, e quem não tem formação jurídica também se mete a dar pitacos em relação a Código Penal, insinuando, inclusive, que ministro do Supremo teria cometido abuso de autoridade, e se mete também a comentar a CLT, o artigo 486, dizendo que quem vai pagar, se a suspensão das atividades continuarem, quem vai pagar é o governador, é o prefeito, tá ok? Então, isso gera uma série de problemas. Essa questão do fato do príncipe, ou factum principis, em primeiro lugar, é preciso que as pessoas entendam que a única coisa que se transferiria para o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, a União, seria a antiga indenização pela despedida nessa situação. Essa indenização hoje nada mais é que aquela famosa multa de 40% sobre o fundo de garantia do tempo de serviço. Então, todas as outras verbas seriam devidas pelo empregador. E há uma relutância na Justiça do Trabalho em reconhecer esse factum principis, principalmente em razão do artigo 2º da CLT, que diz que os riscos da atividade econômica devem ser suportados pelo empregador. E desses riscos o empregado não compartilha. Então, quem exerce uma atividade econômica é que tem que sofrer os efeitos de eventuais riscos, e não dividir com o trabalhador esses riscos. Então, nós tivemos recentemente esse caso dramático de uma churrascaria de renome aí, renome não só nacional, mas internacional, que aparentemente, até como resposta política, um clamor presidencial, despediu 690 trabalhadores e disse que quem ia pagar seriam os governos estaduais. A empresa não pagou nada de verbas rescisórias. Consequência disso, o Ministério Público do Trabalho, vi numa notícia hoje, ingressou com uma ação pedindo 70 milhões de danos morais coletivos. E a depender da capacidade econômica dessa empresa, eu penso que esse valor, que aparenta ser absurdo, pode ser justificável, entendeu? E deve, sim, servir de desestímulo a essa prática, porque isso é um absurdo. Você, num momento de pandemia, você abandonar os seus empregados dizendo que estão despedidos e não lhes pagar sequer as verbas rescisórias, isso é uma ignominiosa ação, eu diria uma deplorável ação, uma falta de empatia sem tamanho, que precisa ser devidamente reprimida. Nós tivemos aqui, eu estava até comentando no início, um caso emblemático. Tivemos também na questão da Havan, que da mesma forma tentou, em alguma medida até fez com que seus trabalhadores votassem no candidato de preferência do dono, né? E aqui na região nós tivemos um problema num frigorífico aí de Pirapozinho, que foi condenado numa sentença emblemática da lavra da juíza, pela qual tenho o maior respeito e admiração, Cátia Lilian Pasquini Braiani, que condenou essa empresa a R$400 mil de dano moral coletivo, R$5.000 de dano moral individual, dano individual homogêneo, né? Porque era uma ação civil, trabalhista, uma ação coletiva,
para cada trabalhador afetado na unidade de Pirapozinho. Recentemente, a doutora Vanessa, que está numa outra live também pela OAB, nós estamos hoje simultaneamente, né, em duas lives. A doutora Vanessa fez, logo depois da sentença proferida pela doutora Cátia, a doutora Vanessa fez uma audiência no Sejus que conseguiu um acordo também muito interessante, embora tenha reduzido até significativamente os valores das indenizações por dano moral individual. Fez um acordo muito interessante, primeiro porque havia recurso ordinário pendente, e o acordo saiu antes de o tribunal apreciar essa questão. E segundo, porque o dano moral coletivo foi revertido para enfrentamento da Covid-19. Então, isso foi importante, eu quero parabenizar essas duas juízas e dizer para todos os empregadores, não se aventurem. Não é porque alguém que não está na área jurídica fala que isso é factum principis ou fato do príncipe, que isso vai ser reconhecido no judiciário. Pelo contrário, a tendência é que haja responsabilização, inclusive, por dano moral, coletivo e individual, dessas empresas ou desses empregadores que assim agirem. Muito bem. Para colocar aqui a manifestação do Dr. Moser, ele fala: obrigado pela resposta, lhe agradecendo, a compensação da jornada na escala 12/36 não parece viável e descaracteriza o regime de trabalho. Também comentário muito bom. Saudar a todos aqui do WhatsApp, recebemos várias mensagens parabenizando o doutor. Tem uma pergunta um pouco grande aqui, mas vou tentar resumir ela, que é do Luiz Carlos. Ele diz o seguinte: no caso... Não, só está como Luiz Carlos. Ele se identifica pelo número, não tenho ele na minha agenda, mas ele certamente nos assistiu. E ele diz o seguinte, que se o governo agiu de forma correta, quando ele estabeleceu uma medida sem que observasse a real necessidade das empresas para a utilização desse sistema do benefício. Se isso é justo, se há uma condição de ter um oportunismo de algumas empresas que necessariamente não precisavam do apoio governamental para continuar suas atividades. E ele fala também com relação à aplicação de redução e suspensão no caso das empresas nas atividades essenciais ou ditas como essencial. Como que o senhor vê essa situação? Bom, em primeiro lugar, não acho que tenha sido justo essa ausência de tratamento diferenciado, como eu já até mencionei naquele caso de mega empresas, né, e da Avan. Eu acho que teria que se pensar em uma forma de estabelecimento de teto. Né? Estou vendo minha irmã aí. Não obstante minha total suspeita... obrigado. Os elogios válidos não são suspeitos, porque irmão certamente tem uma visão suspeitíssimo, né? Suspeitíssimo. Mas bom saber que ela está nos acompanhando. Então, eu penso que abre oportunidade, sim, para que pessoas que não necessitavam ou não necessitam de recorrer, e não falo só de empresa, não, hein? A medida provisória 936, a 936, ela se aplica também a empregadores domésticos, por exemplo. E eu, sinceramente, eu acho o seguinte: se você tem condições de não transferir esse encargo para o governo, eu acho que não deveria transferir. A minha empregada, por exemplo, a pessoa que trabalha aqui conosco, ela está em licença remunerada e eu não vou me valer desse benefício aí. Eu acho que não é razoável. Né? Então, eu penso que pessoas e empresas que tenham condições de arcar com os custos dos seus trabalhadores deveriam ser solidários, demonstrar empatia e não ser de forma nenhuma oportunista num momento como esse. Eu acho que a gente tem de enxergar o próximo como gostaríamos que todos nos enxergassem, como seres humanos que precisam de proteção. Então, acho sim que abre espaço para oportunismo. A segunda parte da pergunta era...
com relação a essa aplicação nas atividades ditas essenciais ou de fato essencial. Foi regulada a questão dizendo que essas atividades ditas essenciais não podem ser prejudicadas. A realização dessas atividades não podem sofrer prejuízos, né? Pode haver a redução, mas a atividade em si não pode ser prejudicada. E a questão da liberação do FGTS, dá para falar ainda ou não? Dá para falar. Nós temos duas perguntas. A ideia era fazer essas perguntas, tratar talvez do FGTS e fazemos a finalização, até porque passamos de 1 hora. Se o senhor permitir, até para atender aqueles que ainda estão com a gente aqui, a Clarice, parabéns pela exposição, doutor Roberto. Uma dúvida: se no decorrer da suspensão do contrato de trabalho o empregado fizer jus ao auxílio doença, qual será a base de cálculo? Interessante pergunta. Essa não é disciplinada pelas medidas provisórias. Bom, eu penso o seguinte, que, primeiro, não pode haver acumulação de benefícios, né? Ele não vai poder receber o BPE e um auxílio-doença. Mas o auxílio-doença, nessa situação, aparentemente, não consigo agora imaginar um cálculo aqui que torne isso possível de demonstrar, mas aparentemente ele vai ser mais favorável do que o benefício que vai ter por base o seguro-desemprego, o valor do seguro-desemprego. Então, acho que poderia haver uma opção pelo auxílio-doença, penso eu. Sendo ele mais favorável, o trabalhador teria o direito de optar, uma vez que está doente, teria direito de optar pelo auxílio-doença. Isso dito assim, de bate-pronto, sem saber. Agradeço a Clarice pela pergunta. A Clarice Machoca, que ela da Toledo. Acho que a pergunta dela, doutor Dantas, ela fala com relação à base de cálculo, porque se o salário está reduzido, por exemplo, vamos utilizar essa base reduzida para fazer o cálculo do pagamento do benefício, né? Porque a base deve ser a base original. A Previdência tem que pagar com base no salário original, não com base reduzida. Muito bem. O Alexandre sabe me dizer se alguma solução diferente foi adotada no direito comparado em países que passaram ou passam por essas circunstâncias, notadamente quanto à participação sindical? O problema da participação sindical pelo mundo já não é fácil, né? O Brasil foi um dos últimos a garantir direitos e é um que resiste ainda nesses tempos, né? Eu não fiz nenhum estudo comparado, então eu não vou me atrever a opinar a esse respeito, porque eu não estaria sendo honesto intelectualmente. Então, me desculpe, Alexandre, mas essa vai ficar sem resposta. A pergunta da doutora Aline Scarelli: poderia ter desonerado da empresa a contribuição social e não transferido para o trabalhador, que não terá esse tempo para fins de aposentadoria? O trabalhador, mais uma vez, perde. Eu acho que essa era uma medida importante. Não havia necessidade, já desonerando o salário, não havia necessidade dos empregadores terem sido desonerados também da parte patronal. Então, penso que sim, eu acho que deveria haver recolhimento. E, nesse caso, o recolhimento sem desconto da parte do empregado também. E ainda assim seria beneficiado, serão beneficiados as empresas. Nós temos aqui eu não fechei meu microfone aqui, tivemos um eco, mas vamos lá. Tivemos as manifestações da doutora Maria Ângela pedindo para que tenha bis, o Rodrigo... A Maria Ângela também é muito generosa. Concordando com isso. Temos uma manifestação também do jornalista Cássio Oliveira, que é sempre um parceiro, que está sempre divulgando todas as nossas atividades, parabenizando pela exposição. Prazer ter você, Cássio, com a gente aqui nesta noite também. Doutor, vamos falar sobre o FGTS. Eu acho que a gente tem um tempo para tratar sobre isso. Isso, para que a gente possa caminhar para o encerramento. Então, tem uma discussão muito interessante sobre a possibilidade de liberação do FGTS, que a medida provisória fala aí numa possibilidade emergencial de liberação de até R$ 1.045. Então, a primeira dúvida que surgiria
quem seria competente sim. Quem seria competente para apreciar pedidos de liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, notadamente de trabalhadores que estivessem desempregados, e depois qual seria, se é que há algum... Não vejo uma app para isso. Você terá que o ter... Espera aí que o meu celular aqui está falando sem ser chamado. Acordou o Google. Então, se haveria algum limite para essa liberação? Em primeiro lugar, eu já faz muito tempo que defendo, inclusive enquanto era juiz, tive a oportunidade de decidir um mandado de segurança contra um gerente da Caixa Econômica Federal, que depois foi mantido pelo tribunal, que se recusou a liberar o fundo de garantia de um conselheiro, se não me engano, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou era de algum conselho tutelar, que, pelo fato de que extrapolava o prazo limite de contrato por prazo determinado de 2 anos, e até 3. E, na ocasião, eu disse o seguinte: bom, primeiro que conselheiro não é empregado de ninguém, nem do município, ele tem que ter autonomia, isso foi um equívoco na forma de contratação, mas, de qualquer forma, o trabalhador não pode, se isso compunha a remuneração dele, ele não pode ser prejudicado. Entendi já naquela ocasião que a competência para apreciar mandado de segurança, e que cabia, sim, a medida, era da Justiça do Trabalho, e determinei na ocasião que houvesse a liberação, e isso foi feito, enfim. Então, em relação à competência, embora haja respeitáveis decisões em sentido contrário, e eu quero agradecer a manifestação da doutora Cátia também, que eu vi aí no vídeo agora há pouco, né? Embora haja respeitáveis posições em sentido contrário, eu particularmente entendo, e isso vem sendo o entendimento predominante hoje também no Tribunal Superior do Trabalho, e agora mais recentemente em relação à pandemia no nosso Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que a competência é da Justiça do Trabalho. Vai se encontrar alguns problemas, alguns dissensos, respeitáveis, repito, mas eu, se tivesse que entrar com uma medida dessa, ingressaria como advogado primeiro na Justiça do Trabalho, né? Ultrapassada essa questão da competência, aquele limite de 1.045 teria que ser respeitado. Se não, haveria algum limite? E se sim, qual seria então esse limite? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender que esse dinheiro do Fundo de Garantia só tem um titular. E esse titular é o trabalhador. A Caixa Econômica Federal não é titular desse direito. Ela é mera gestora do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e é aquela que recebe os depósitos, os valores. Então, além de gerir o fundo, ela permanece com os depósitos. Existe, claro, previsões específicas no artigo 20 de hipóteses em que a autorização para levantamento pode ocorrer. E a Caixa tem que fiscalizar administrativamente essas situações, e administrativamente também ela pode se recusar, dependendo da situação, a autorizar o levantamento dos depósitos existentes. Agora, nestas situações de desemprego, existe um inciso no artigo 20 da Lei 8.036 de 90, que é a Lei do Fundo de Garantia, e o artigo 20 trata das hipóteses de liberação, e esse inciso 16, embora não fale exatamente no caput de calamidade, ele fala de desastres naturais, na linha A, ele equipara já a desastre natural à situação de calamidade decorrente de situações endêmicas, e mais, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, também diz que situações de epidemia, de pandemia, retratam, sim, calamidade pública. E aqui no Brasil nós temos, retratam calamidade pública e desastres naturais, né? Então, se equiparam. E aqui no Brasil nós temos a decretação da calamidade pública. Estamos numa situação de calamidade. Então, eu penso que, em primeiro lugar,
existe a possibilidade de levantamento do FGTS, sim. Alguns sustentam, em relação ao teto de 1.045 fixado na MP, penso que ela não poderia ter limitado, porque o inciso 16 remete para o regulamento do próprio inciso, e esse regulamento estabelece o valor de R$ 6.220. Então, eu penso que é possível levantar. Se o desempregado tiver menos de R$ 6.220, ele levanta todo o FGTS depositado. Se tiver mais, ele levanta até R$ 6.220. E mais, há quem entenda que não haveria sequer esse limite de R$ 6.220, que ele poderia levantar tudo. A preocupação que tem se manifestado é em relação ao fato de isso poder gerar um desequilíbrio econômico no fundo, e a União, eventualmente, ter que fazer algum aporte financeiro para que esse fundo não se perca. Bom, eu penso o seguinte, não há opção entre aporte financeiro da União e a vida das pessoas. Então, se eu tiver que decidir, se eu tivesse, hoje eu não decido mais nada, talvez quando muito postule, se efetivamente for advogar, estou começando uma advocacia aí ainda incipiente, porque nem escritório tenho, mas se eu efetivamente, talvez tenha, ainda não decidi bem, mas já tenho uma outra causa aí que eu estou atuando, né? E se eu efetivamente for advogar, o máximo que eu poderia fazer era postular. E se eu fosse postular, primeiro eu pediria tudo, em ordem sucessiva, subsidiária ou supletiva, eu pediria os 6.220, quer dizer, primeiro tudo. Se não for possível, 6.220. Ou, se tiver menos, o total, claro. E aí, em última análise, caso os dois pedidos anteriores não fossem possíveis, aí os 1.045. Mas eu entendo que até 6.220 é totalmente possível. A outra parte acima disso, teria que estudar um pouco mais, mas pedir é sempre possível. Parabéns, brilhante como sempre. Informação de alta qualidade aqui. Você também é bem fazejo nas suas análises. Não, muito obrigado. Eu preciso fazer alguns destaques aqui, apesar do adiantado da hora, mas o nosso público continua aqui, então vamos aproveitar para saudar o Márcio, que é do Jurídico do Patronal de Contabilidade de São Paulo. A gente tem entabulado negociações muito respeitosas ao longo de todo esse tempo. Não conquistamos o que a gente quer conquistar, mas vamos caminhando cada dia. Mas é um prazer. Nem sempre se consegue tudo. Mas negocia. Tem que negociar. Eu acho que a gente vem construindo, a gente falava disso em um momento ontem, uma relação de respeito, mas cada um sabendo o teu papel dentro do processo de negociação, que é de fato, evidentemente que o setor econômico defendeu o interesse das empresas, nós, do outro lado, todo ano entabulando todas as negociações da área de serviço, que é a nossa representação, com todas as dificuldades que tem, mas com ganhos em um determinado momento, com compreensão em outro, a gente tem caminhado aí sem dissídios, pelo menos na grande maioria dessas categorias, até porque nós queremos criar as nossas soluções. Quando é preciso buscar o judiciário, lá vamos, temos toda a problemática, com a questão do comum acordo, para o acesso dos dissídios coletivos, que é uma temática que daria, certamente o doutor daria uma aula nesse sentido, e que é muito complexo para a gente. O nosso secretário-geral da CSB, o Álvaro Egeia, que é compatriota, se é que pode falar isso aí, de Presidente Venceslau, mas que está em Guarulhos, vive em Guarulhos, mas sempre está por aqui, ele faz um comentário aqui falando: a sentença contra o frigorífico de Pirapozinho foi para campanha eleitoral ou demissão em massa? Não, foi campanha eleitoral. Na verdade, uma sentença, repito o que eu disse, emblemática, vale a pena ler, ter acesso a ela, e que sirva de lição. Quer dizer, ninguém pode tentar interferir na liberdade de convicção das pessoas e no seu direito de escolher aquele que considerar o melhor candidato, né, num pleito eleitoral. E isso foi tentado, lamentavelmente. Eu não consigo mais pensar num empregador tentando colocar cabresto eleitoral nos seus trabalhadores. Isso é um absurdo, é inadmissível, e acho que houve uma resposta judicial e jurídica adequada.
Saudar aqui o Sebastião, nosso auditor fiscal, Tião Pedala, que está aqui, mas é um atuante firme também na luta contra o trabalho infantil. É sempre um prazer saber que ele está com a gente. Um abraço, Sebastião. Tem uma pergunta do Adriano, não posso deixar de fazer, um associado nosso aqui. Ele diz, pegando um gancho na pergunta da doutora Aline, estou fazendo essa pergunta que veio pelo WhatsApp, os aposentados que no seu continuado das atividades poderia ter um valor de no mínimo 50% do benefício, até mesmo porque são os primeiros a estarem no grupo de risco e ter seus contratos suspensos. Essa é uma medida que o governo não teve a sensibilidade necessária, porque os aposentados não tinham qualquer benefício. Depois veio uma portaria do Ministério do Trabalho tratando sobre essa matéria, mas pressupõe que o aposentado recebe a sua aposentadoria, na grande maioria o salário mínimo, e que complementa a sua renda a partir do trabalho. E o governo deixou certamente desprotegido essa parte significativa da sociedade. Mas agora cabe aos sindicatos se protegerem, porque nesse caso específico não pode haver negociação individual. Então, nenhuma negociação individual será válida em se tratando de aposentados. Então, eu penso que cabe aos sindicatos fazer aquilo que o governo não fez. Quer dizer, oferecer um mínimo primeiro, não vai haver PPS, né? Ou bem, escolha o nome que quiser para esse benefício emergencial. Não vai haver, porque não pode haver acumulação de benefícios. Mas, aos sindicatos incumbe a tarefa de trazer algum lenitivo e alguma forma de compensação a esses trabalhadores que, apesar de aposentados, continuam tentando, né, fazer com que a renda seja suficiente para a preservação do seu sustento, dos seus familiares, do seu bem-estar, enfim. Muito bem. Agradecer à doutora Kátia pelas várias manifestações. Nós temos uma audiência lá de Goiás, o nosso amigo Sandro, diretor da CSB, também parabenizando o doutor e o evento. Eu perdi uma pergunta aqui, eu estou lidando com o Facebook de um lado, porque nós tivemos um problema dele não aparecer na tela, que era da Cidinha, que foi uma pessoa que trabalhou muito tempo no Sereste, contribuiu muito com esse processo. Estou tentando encontrá-la, talvez não acho, mas vamos ver aqui. O Alexandre estão se aproveitando da tragédia para acelerar um processo de retrocesso social com incremento de mais desigualdade social. E anunciam mais coisas. Ainda não estão satisfeitos. Já flexibilizaram até o que não podiam. Chegaram ao ponto, depois o Supremo corrigiu o Tribunal Federal, permitir que gestante trabalhasse em ambiente insalubre, quer dizer, comprometendo até o bem-estar, a vida e a saúde de quem nem nasceu ainda, não vamos falar só da gestante. Então, é um processo de flexibilização e de perdas sociais gradativa que vem se acentuando, não é só agora na pandemia, mas durante a pandemia já estão anunciando que vem mais coisas por aí, e sempre com aquela ideia fixa de que o empregador é o coitado e o trabalhador tem muitos direitos, que no Brasil... Gente, não existe isso, quer dizer... o trabalhador brasileiro é um dos que menos recebem. Vamos pensar nesse benefício agora de R$600, fora aí da nossa questão. Bom, se aplica também aos contratos de trabalho intermitente, né? Mas, já que gostam muito de fazer comparações com os Estados Unidos da América, né? Nos Estados Unidos, o benefício é de $1.200. Quanto está o dólar hoje? Alguém sabe aí? Quase R$6, né? 1.200 multiplicado por 6 são R$7.000, sei lá, né? E para quem ganha, menos de $6.500, que dá hoje ficam falando que servidor público tem salários astronômicos, e se alguém tiver o valor do dólar e conseguir multiplicar 6.500 para saber quem tem direito a benefício nos Estados Unidos, eu agradeceria, né? Mas só para vocês verem as disparidades, quer dizer, então, vamos colocar o pé no chão, vamos parar de falar de redução de salário, de redução de direitos, porque isso não não sou economista, mas isso qualquer leigo sabe que se você reduz a capacidade
o poder aquisitivo da população, isso se reflete negativamente na economia. Então, nós não deveríamos estar pensando em achatamento de direitos ou de salário de quem quer que seja. Não deveríamos estar utilizando servidores públicos como exemplos daqueles que ganham muito e que deveriam se equiparar aos que ganham menos. Isso é uma socialização de miséria, é uma inversão da ordem das coisas. E o pior é que os próprios miseráveis, as pessoas que têm uma capacidade aquisitiva menor, acabam se revoltando contra aqueles que ganham mais, em vez de lutar para ganhar mais também. Então, o que nós precisamos é evoluir o patamar de salários, fazer com que ele seja mais elevado, né? E não regredir aqueles que ganham um pouco mais. Quer dizer, isso não tem cabimento, é um absurdo, uma visão distorcida que precisa ser combatida. E os servidores públicos que se submetem a concurso público e não estão trabalhando de favor ou apaniguados por quem quer que seja, político de qualquer natureza, né, fizeram jus aos cargos que ocupam e têm direito aos salários que ganham, porque isso lhes foi prometido no momento em que fizeram o concurso. Todos têm direito de prestar concurso público, e os demais, vamos lutar para melhorar os salários dos trabalhadores da iniciativa privada. É isso que nós precisamos, e não diminuir o salário daqueles que ganham um pouco mais. Que é pouco mais, hein? Não é muito mais, não. Dantas, o nosso matemático aqui, o amigo Celso, que esse comprou dólar a 1,60, ainda tem guardado, fez as contas para a gente aqui de quanto seria. Maravilha. Isso é mais do que o salário do juiz. Sim. Entendeu? E ficam falando, juiz não sei o quê. Quer dizer, nos Estados Unidos, quem ganha até R$35.750, se não estiver com a sua renda garantida, tem direito a esse benefício de $1.200. E, dependendo da situação, pode ser mais, dependendo se for uma família e tal. Então, a gente precisa refletir em níveis mais elevados do que tem sido ultimamente essa discussão aí, que é muito rasteira, né? Muito rasteira. Doutor Dantas, eu acho que é isso. Queria agradecer muitíssimo a sua participação, de ter aceito o nosso convite. Nós sabemos que nós tivemos aqui nessa 1 hora e pouco, 1 hora e meia já, uma aula de direito, mas muito mais que isso, uma aula de consciência social, de preocupação com a sociedade. Parabéns, muito obrigado mesmo. Foi para a gente aqui uma alegria tê-lo com a gente nessa noite. Pedir desculpa a todos aqueles que nós não conseguimos tratar e trazer as perguntas, até porque foram várias, muitas participações. Saudar a todos que tiveram com a gente nesta noite. Acho que mostrou muito aqui que, além de todo conhecimento, o senhor é muito querido, porque todas as manifestações foram sempre muito agradáveis e sempre parabenizando pelo conhecimento e pela figura humana que o doutor é. Muito obrigado mesmo. Eu ia pedir, na sua fala final, que o senhor fizesse pelo menos uma pequena fala sobre a questão do trabalho infantil, porque eu sei que essa é uma das suas grandes bandeiras, e estamos juntos participando do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil em Presidente Prudente. Que o senhor faça uma fala e também faça as suas considerações aí para a gente encerrar, e desde já agradecê-lo imensamente em nome dos trabalhadores que representamos e também em nome do movimento sindical. Paulo, agradeço eu pela oportunidade, agradeço a toda a assistência, né, as pessoas que nos acompanharam até agora. Passamos do tempo originalmente programado, mas pelo que você falou, ainda tem bastante gente acompanhando. A respeito do trabalho infantil, esse é o tema da minha vida, né? E tudo começou com uma sentença equivocada que eu proferi em início de carreira, e depois fiquei incomodado e não fiquei satisfeito. O juiz, normalmente, ele não acompanha o que acontece com os seus julgamentos, até porque não sobra tempo para isso. Mas nesse caso específico, em que eu não reconheci um vínculo empregatício, equivocadamente, na época, eu acompanhei, e ainda bem que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reformou a sentença, reconhecendo o vínculo, e a partir dali eu comecei a me dedicar ao estudo do trabalho infantil. Em 2001, o meu tema
minha dissertação de mestrado foi essa. Em 2006, eu publiquei o livro Princípio da Proteção Integral e o Trabalho da Criança e do Adolescente no Brasil. Estou aproveitando a pandemia para escrever um outro livro a respeito, já acertado com a editora. Se Deus quiser, a gente vai publicar logo isso daí. Adianto que vai ser para tratar cientificamente da elevação da idade mínima, enquanto no Congresso Nacional tramitam aí PECs propondo a redução. O livro vai tratar da elevação da idade mínima para o trabalho e apresentar justificativas. Acho que agora, num momento como esse, em que a tendência é se elevar o número de desempregados, nós definitivamente não temos que pensar em contratar pessoas com menos de 18 anos de idade. Nós temos aqui oferecer educação para adolescentes. Estou recebendo a informação aqui que a doutora Renata Botasso também estava conosco, né? Então, muito obrigado também a ela. Então, nós temos que pensar em oferecer a possibilidade de uma infância saudável, feliz, lúdica, que isso vai refletir no futuro dos adultos. As crianças que tiverem a oportunidade de brincar certamente serão adultos mais felizes também. Temos que pensar em educação boa, de qualidade, universalizada, ou seja, para todos, independentemente de poder aquisitivo, de ser rico ou pobre, educação atrativa, aquela educação que efetivamente forme para a cidadania e para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo também, e trabalho só depois que houver o desenvolvimento físico, psicológico. Antônio Tomás Júnior, professor Tomás, obrigado também, boa noite ao professor. Então, nós precisamos entender que nem adolescente pode trabalhar, você tem que ter um desenvolvimento biopsicossocial completo para só depois, quando estiver minimamente preparado, ingressar no mercado de trabalho, não antes. Né? Hoje, quem tem uma condição econômica e social melhor, normalmente só começa a trabalhar depois que termina a graduação, às vezes faz até pós-graduação, lato, ou até estrito sensu, mestrado, doutorado, depois que vai trabalhar. Então, não é uma situação de equilíbrio quando você imagina que os filhos dos pobres devem começar a trabalhar desde cedo. Isso alimenta um círculo vicioso de miséria, onde o pai era pobre porque não estudou, o filho vai ser pobre porque também não... Enfim, é esse círculo vicioso interminável. Então, nós precisamos pensar nas pessoas que estão sendo oprimidas pela ausência do direito de brincar, pela ausência de uma educação de qualidade, pela ausência de assegurar-se a elas cidadania e o direito ao não trabalho antes da idade mínima. Que essa pandemia sirva para que façamos uma reflexão profunda sobre direitos humanos, sobre enxergar no próximo um ser semelhante, sobre enxergar nas crianças e nos adolescentes pessoas que merecem, conforme prometem a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras legislações infraconstitucionais e também convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, proteção integral e absolutamente prioritária. É disso que nós estamos precisando entender quando se trata de crianças e adolescentes. Mais uma vez, boa noite a todos e obrigado pela oportunidade. Doutora Maria Ângela aí dizendo. O seu áudio não está ligado, Paulo. O seu microfone. Não, perfeito. Não, agradecer novamente, obrigado a todos que nos acompanharam. Quem puder se inscrever na página do SEAC no YouTube será muito bem-vindo. E muito obrigado mesmo, de coração, doutor Dantas, foi um sucesso. Certamente muitas pessoas saíram daqui com muito mais aprendizado. Um abraço a todos, boa noite e até a semana que vem. Boa noite. Boa noite.